Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Ferreira e esse vídeo é parte integrante da trilha de aprendizagem do Cozinha Não Convencional. Hoje nós falaremos de uma planta que tem o seu uso ainda muito restrito, geralmente associada a temperos. Essa planta é a vinagreira. O hibiscus sabidarifa, ele é um tipo de hibisco da família das malváceas, que é conhecido pelo sabor acético das suas folhas. Daí o seu nome, vinagreira, azedinha, carouro azedo. A vinagreira ela pode ter uso tanto das suas folhas, como também das suas flores, um vermelho carmim belíssimo, que geralmente é utilizado desidratado para chás de emagrecimento. Mas a folha da vinagreira, ela pode compor pratos na nossa cozinha de maneira muito criativa. É aquilo que a nossa imaginação mandar. Com a vinagreira, nós podemos fazer preparos inovadores, incríveis e até inimagináveis. Isso porque na preparação de hoje nós vamos usar a típica cozinha de fusão. Vamos usar um prato típico de uma cozinha internacional, a italiana, utilizando a vinagreira e também ingredientes regionais. Vamos lá para esse prato? Para essa pequena porção para o antepasto, o que eu tenho aqui são 45 gramas aproximadamente de folha de vinagreira. Essas folhas já foram sanitizadas, já foram higienizadas e eu fiz a retirada dos talos centrais, que são aqueles talos vermelhos que são muito fibrosos. Então, para nossa receita, eles não iriam nos servir, inclusive poderia até causar algum tipo de incômodo no nosso paladar. O que nós vamos fazer com essa folha de vinagreira é levá-la para o processador, para que a gente possa então começar esse processo de preparação do pesto. O pesto, originalmente, ele é uma receita feita de forma manual. Tanto que pesto em italiano significa macerar, mas nós vamos usar o processador de alimentos para poder fazer esse trabalho pela gente. Um outro ingrediente que compõe a receita original é o pinhole, que é um tipo de amêndoa muito comum na região da Ligúria, da Itália, em Gênova, de onde o pesto é originário. O que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar castanha do Pará, claro, para dar um toque regional para a nossa receita. Afinal de contas, nós estamos fazendo uma cozinha de fusão, não é isso? Então aqui a gente tem uma castanha do Pará, já picadinha para facilitar inclusive o trabalho do processador. A receita original também pede um toquezinho de alho. Aqui a gente tem, pessoal, meio dente de alho para essa porção que a gente pretende fazer. Eu, inclusive, retirei aquela nervura central do alho que é chamada de germen, que tem um gosto muito mais proeminente de alicina. Então, o que nós vamos fazer, na verdade, é meio dente de alho sem o germen, também vai para o nosso processador. E para dar o toque especial nessa receita, originalmente o pesto genovês ele utiliza dois queijos, o queijo parmesão e o queijo pecorino, que é feito de leite de ovelha. A gente tem o queijo parmesão, que é um queijo curado, um pouco mais salgado, só que no lugar do queijo pecorino, a gente vai utilizar queijo de leite de búfala, um queijo de excelente qualidade e que dá uma cremosidade incrível para esse pesto de vinagreira que a gente pretende fazer. Nós vamos também colocar uma pitadinha de sal nessa nossa receita. Com muito cuidado, porque a gente precisa lembrar que esse peixe ele tem um queijo curado. Então, de fato, a gente precisa ter bastante cuidado com o sal. Para esse processo finalizar, nós vamos utilizar em torno de 20 ml de azeite. O azeite é que dá a textura final do pesto e também ajuda o processador a trabalhar na mistura desses ingredientes que a gente colocou. Nós vamos acrescentar o azeite e vamos começar o trabalho do processador. Na medida em que ele for fazendo o processamento de tudo, a gente vai acrescentando mais azeite também, até uma quantidade em que ele se torne um molho mais denso e muito perfumado como o pesto é. Então, pessoal, nesse nosso finalzinho de processamento aqui do pesto,
uma dica importante para você que vai fazer essa receita em casa. Se você eventualmente não tiver um processador como esse, você pode utilizar um mixer manual. Ou então fazer como os italianos tradicionalmente fazem. Pilar o pesto num pilão, macerar o pesto num pilão ou então numa almofariz, que é efetivamente como o pesto genovês é conhecido. A gente agora já tem o final da nossa preparação. O pesto ficou incrivelmente perfumado, ficou até um tanto quanto rústico. Esse é um resultado que a gente também pretende utilizando uma planta alimentícia não convencional. Então, pessoal, nesse finalzinho aqui, enquanto a gente está servindo o pesto num ramecan, olha como é que ele fica. Está incrivelmente perfumado, cremoso, ficou com uma cara assim mais rústica, combinando com um antepasto, um molho para salada ou um molho para macarrão, ou seja, um prato da culinária italiana que a gente adaptou para uma planta alimentícia não convencional, utilizando inclusive ingredientes regionais. Olha que incrível! Então, pessoal, finalmente a gente tem o nosso pesto de vinagreira, que pode nos ajudar a compor, por exemplo, uma noite de queijos e vinhos e ser servido como um belíssimo antepasto para surpreender os nossos comensais. O que é importante? Uma planta alimentícia não convencional, desconhecida ou então com uso muito restrito, fazendo parte de uma cozinha de fusão. Essa cozinha criativa, saborosa e nutritiva que as plantas alimentícias não convencionais nos proporcionam sempre. Essa cozinha criativa, saborosa e nutritiva que as plantas não convencionais nos proporcionam todos os dias. Eu sinceramente espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!